Gravando. Ondas de Elliott, elas só funcionam com a tendência de alta ou com a tendência de baixa também? Vocês já ouviram? Vocês nunca se questionaram a respeito disso, não, já? Ou já questionaram? Então, olha aqui que bacana, olha. Eu preciso saber se não foi... Ondas de Elliott, elas funcionam só na tendência de alta ou na tendência de baixa também? Baixa também. Baixa também. Um exemplo tá esse aqui, ó. Onda 1, onda 2, corrigindo. Olha pra você ver que coisa cabulosa. Chegou ainda a ser quase do mesmo ponto. Quase chegou a encostar. Tá vendo? Quase chegou a encostar. Creio que se ela tivesse encostado, ela teria lateralizado um pouco, que não teria força de queda aqui, a menos que rolasse uma notícia. Entende? Olha que bacana. Teve a onda 1, aqui, consequentemente, teve a onda 2 no fluxo de 5 minutos, hein, gente? E depois teve a onda 3, que foi uma queda imensurável aqui, que se a gente tivesse operando queda a queda de 5 minutos, tinha dado muito bom. Muito bom mesmo. No de 1 minuto, então, vamos ver o que vai dar. Olha essa queda aqui, senhor. Quantas vezes aqui teve 3 candles verdes? Só aqui, ó. Só aqui. Você teria tomado um stop e parar de operar, mesmo assim, sobraria muito lucro, né? Voltando pro de 5, então, no momento nenhum teve 3 candles verdes. Ia dar um bom, rapaz. Você sabendo que você tava dentro da onda 3. Quando dá onda 3, gente, é pau de tanto vender, tá? Ou então é pau de tanto comprar. Então, respondendo aí a pergunta do nosso querido amigo lá, onda 3 também existe na tendência de baixa. São ondas. Chamam ondas de Elliott, não ondas de alta de Elliott. Fractação do preço, eu não vou explicar, vou deixar para a sala que vem, para outra que vai vir. Volatilidade do mercado, mais sorte do que juízo. Olha que bacana esse ponto aqui, ó. Deixa eu procurar aqui mais na frente, num tempo mais recente aqui perto da cotação, para poder estar explicando. Volatilidade do mercado, mais sorte do que juízo. Isso aqui, ó. Olha só pra vocês verem. Suporte e resistência aqui, né? O problema é você traçar isso de forma correta e esperar encostar. Tem gente que não tem paciência. Caso que eu conto é justamente o seguinte. Hoje, de manhã, eu tava operando na conta do Dionísio, sei lá como é que chama o cara. Desculpa, não deu tempo de eu dar aquela garibada lá na sua, não. Na conta do senhor Dionísio. Acho que é Dionísio mesmo o nome dele. Dorivaldo, sei lá como é que é o nome. É um cara que disponibilizou aí o dinheiro dele pra me estar operando pra ele. Aí, nós estávamos lá com um saldo de R$250 na conta. E eu comecei a operar a M5 aqui. Pá. Não foi aqui, tá, gente? Foi em algum outro gráfico, eu não me lembro qual. E eu comecei pá. Aí eu ganhei stop. Aí eu, que coisa esquisita. Aí chegou lá em cima no topo e eu ganhei stop. Eu, uai, que coisa esquisita. Recuperando em cima do martingale, né? Aí do nada, revirou uma vez, stop em mim. Revirou outra vez, stop em mim. Revirou outra vez, stop em mim. Com eu usando o martingale. Eu quase devolvi o lucro inteiro pro mercado. Eu falei, nu. Aí eu percebi que começou a dar esses tiquezinhos aqui, ó. Entende? Esses dojozinhos. Eu falei, não, me desculpa, vou pra M1. Esse fato é verídico, gente. Sem zoeira, em M1, com 15 entradas, eu consegui triplicar o lucro que eu fiz dentro do M5. Consegui triplicar o lucro. E, mais uma vez, eu comecei a rir e falei assim, gente, eu deveria ter gravado. Eu deveria ter gravado para os meninos verem. Por quê? Porque que nem eu falei com o Miguel, falei com o João Wilson, falei com o pessoal em off aí. Eu cheguei e falei assim, a gente é operador de fluxo, você vai operar fluxo. Se o 5 não tiver dando fluxo, nós vamos para onde? Nós vamos pro de 1. E o 1 me deu um fluxo lá, mano, que, meu Deus do céu. Entende? Deu um fluxo de quem deu revirado? Deu. Mas deu muito mais bom do que ruim. E eu segui na estratégia de ter extremos gráficos, mas a retração do Fibonacci, que eu percebi que ele tinha cravado lá no 3.2, não sei o que lá, e descido até o 1.8 de queda, deu
19 candles pequenininhos assim, ó. E eu vendendo e deu 2 verdes, eu vendendo e deu 2 verdes. Eu quase tripliquei o lucro que eu fiz operando em M5. Aí eu falei, pô, se eu soubesse eu tinha operado em M5 antes. Mas aquela questão que se minha avó tivesse bigode era homem, né? Então foi uma experiência que eu obtive aí, mais uma vez, tendo uma confirmação da estratégia que eu tenho passado para vocês. Deveria ter gravado, mas não gravei, infelizmente, porque é complicado. Deixa eu ver aqui. Eu falei que eu ia falar de linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta hoje. E eu vou chamar a atenção para uma coisa muito importante na linha de tendência de baixa, na linha de tendência de alta. Hoje um rapaz me perguntou se quando eu traço elas, eu tenho a obrigação de estar respeitando as sombras. Eu disse, depende. Se você quiser que essa linha de tendência de baixa se torne uma linha mais forte, você vai representar as sombras sim. Você vai, como é que fala? Respeitar as sombras sim. Um exemplo. Linha de tendência de baixa, eu não gosto de colocar ela aqui não, tá? Porque a qualquer momento ela pode romper. Eu, Gabriel Henrique Costa Silva, não gosto de colocar uma linha de tendência de baixa na parte de baixo do preço. Eu gosto de colocar na parte de cima. Se ligaram? Porque se a linha de tendência é de baixa, quer dizer que a probabilidade do preço romper essa linha aqui em cima é pouca. Agora, se a linha de tendência é de baixa, eu colocar ela na parte de baixo, a probabilidade dela romper é muita. Entende? Eu não tô afim de ter que ficar mudando ela, tá? Dor de cabeça, porque enquanto isso eu tenho vários tempos gráficos olhando pro mesmo lado, eu tenho que gerenciar todos, tenho que reduzir o zoom, tenho que colocar Fibonacci, tenho que fazer aquilo tudo para mim estar operando. Então eu prefiro deixar ela aqui, que me dá bem mais preocupação. Repara só para vocês perceberem. Quando eu percebo que o preço começou a fazer um movimento que chama retorno à média. O que é retorno à média? É quando ele faz isso aqui, ó. Gente, retorno à média não é isso aqui não, tá? Quando você coloca uma média móvel aqui e o preço retorna à média, tá? Pode ser? Pode. Tem gente que opera assim, não opera. Eu traço uma linha de tendência de baixa e quando ele faz um retorno, eu espero um rompimento falso e continuo vendendo. Se o tempo de 15 e o tempo de 5 estiver me mostrando isso também. Tá todo mundo pegando? Galera? Yes. Beleza. Então é o seguinte. Eu... Pode falar, Miguel? Não, tô vindo aqui. Bora lá. Tá, beleza. Eu traço ela aqui. Deixa eu olhar o Skype aqui. Deve ter mensagem no chat. Balançou uma paradinha aqui. Não. Tem não. Viajei aqui. Então eu traço a linha de tendência de baixa na parte de cima, respeitando as sombras. Por quê? Ah, Gabriel, quando que você traçaria essa linha de tendência de baixa? Até aqui no presente momento. Seria o máximo. Quanto mais sombras tiver encostando na linha de tendência de baixa, mais forte ela fica, vocês sabiam? Mais forte ela fica. Tanto que encostou aqui. Boa noite, Thiago. A sala tá iniciando a gravação, tá? Tá gravado. Deixa eu ver se não tá parando aqui. Parou aqui já tá em 8 minutos. Então, por exemplo, ó, vou tá fazendo isso aqui, ó. Olha que coisa bacana. Olha, ó, então quer dizer que ela teve uma vez mais força, ao qual eu peguei de ponto de descida. Por que eu saberia e já colocaria essa linha aqui para baixo? Porque houve uma barra elefante. Então a probabilidade ou dela corrigir agora, de uma vez por todas, ou dela corrigir nos 3 próximos é alta. Se ela não corrigir nos 3 próximos, pode ser que ela corrija nos próximos 5 a 7 candles. Ok? Então pode até anotar isso aí, ó. Anota e faz um backtest e me fala. Se ela não corrigir nos 3 próximos, ela dá uma retraída e acaba corrigindo nos próximos 7 candles. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que coisa fantástica. Corrigiu certinho aqui, ó. Os 100% do movimento que ela fez de subida. Então, é acreditar em venda, né? Vamos lá. Então, quanto mais sombras tem encostado na minha linha de tendência de baixa, mais ela se permanece forte. E eu espero um falso rompimento dela. Por exemplo, quando essa linha, observem bem, eu, Gabriel Henrique Costa Silva, não opero da forma que a maioria opera. Espero encostar aqui e vende na retração. Entende? Mesmo tendo a favor do fluxo, se eu estiver operando linha de tendência de baixa, eu vou estar tendo a confirmação dos outros tempos gráficos. O que eu vou estar fazendo? Se eu perdi a entrada aqui, que eu teria dado ordem assim que esse aqui tivesse fechado,
Eu vou esperar ele encostar lá em cima. Assim que ele fechou embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele retrair um pouquinho e vou dar uma ordem de venda. Gabriel, mas por que você não opera venda nessa aqui? Não, entende? Ele tentou encostar. A probabilidade será que talvez no próximo ele tenda a romper, entende? Eu vou dar minha ordem quando eu perceber que ele obedeceu esse padrão aqui, ó. Então tentou encostar aqui em cima e eu vou dar minha ordem de venda. Obviamente ele teria obedecido aqui. Mais uma vez, assim que ele fechou aqui, eu teria esperado ele retrair um pouquinho e teria dado uma ordem de venda aqui, tá? Porque cada movimento desse daqui, no candle de 5 minutos, a gente percebe que há uma exaustão. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar os 3 tempos gráficos simultaneamente. Vou estar dando um exemplo aqui. A gente está no LSD. Como que a gente vai estar fazendo esse acompanhamento? Vocês vão selecionar os 3 tempos gráficos, como eu já expliquei várias vezes. Vai estar deixando um de 5, um de 1. E vai estar com o dedo no Ctrl do teclado de vocês. E o que acontece? Vocês vão estar fazendo o seguinte, ó. Pum, tá para baixo, para baixo, para baixo, venda. Entendeu? Então, é mais ou menos isso mesmo. Vocês com o dedo Ctrl 1, Ctrl 2 e Ctrl 3, vocês conseguem mudar os gráficos simultaneamente. Gabriel, posso estar colocando os 3 tempos gráficos na minha tela, dividido aqui em cima, para estar tendo um acompanhamento melhor? Pode. Como que você vai fazer isso? Você vai armar toda a sua analogia primeiro. Você vai traçar os números de força no de 15, que eu já expliquei. Aqui houve um rompimento, probabilidade de queda alta. Olha lá, ó. Vai traçar os números de força aqui. No de 5, você vai traçar o Fibonacci dependendo inverso ou a favor, se tiver dando sombra aqui. Obviamente aqui eu traçaria inverso, porque o preço está de queda. E eu vou operar a favor da tendência, não vou operar a retração. Então eu vou preservar isso aqui. Então, ou seja, ele subiu até lá em cima e respeitou meu 1.8. E o que eu vou fazer depois que eu já tiver, como que eu te digo, analisado aqui, traçado qual que é o próximo ponto que ele quer buscar. Aqui no momento não tem, entende? Então, eu vou estar traçando aqui, deixa eu pensar aqui, o Fibonacci aqui, porque provavelmente ele vai tentar buscar a região de 161.8. Ó, região de 100% seria cá embaixo no rompimento e o zero lá em cima. Deixa eu ser um pouco mais conservador. Isso, eu vou estar esperando aqui então o rompimento, entende? Para que ele busque a região do 61.8. Enquanto isso acontece, eu vou estar colocando os 3 tempos assim, aqui com o primeiro martingale, aqui com o segundo martingale e aqui com o terceiro martingale. E como eu vou estar operando em M1 no caso, o que eu vou fazer? Eu vou estar dando um zoomzinho aqui, batendo o preço, pois aqui em cima já está analisado, entende? No de 15 também já está analisado. Então, ó, rompeu, barra elefante, eu tendo a o quê? A operar a retração aqui agora. Cadê? Vamos ver se vai dar bom aqui. Tendo a operar a retração, por quê? Porque foi um candle muito grande, entende? Então a probabilidade será de corrigir. Mesmo os 2 tempos gráficos olhando para cima, minha operação aqui seria de venda. Caso eu erre, eu estaria entrando com o martingale depois e com o martingale depois. Então, por exemplo, eu analiso os 3 tempos gráficos de forma simultânea, entende? Eu analisando os 3 tempos gráficos de forma simultânea, eu tenho um controle maior de tudo, não precisa de eu ficar batendo o Ctrl 1, Ctrl 2 e o Ctrl 3, porém, eu tenho que atinar que eu já analisei aqui. Quando que eu vou precisar de refazer essa análise? Justamente quando houver um novo topo ou um novo fundo, entende? Aí o que eu faço? Eu vou voltar o gráfico para a tela cheia normal e vou estar vindo e reajustando a minha posição de Fibonacci ou reajustando a posição de Fibonacci também no de 15 inverso ou traçando uma nova linha de resistência, caso rompa, para mim tentar saber mais ou menos aonde que ela vai querer buscar. Entenderam? Todo mundo conseguiu pegar essa parte? Me dá um feedback aí de cada um aí. Eric, Miguel, Edmar, você pegou? Tranquilo? Ok. Beleza. O que acontece? Eu tô falando isso de coração, porque essa semana eu fui operar com um de vocês, não vou citar o nome, e o ser humano, eu falo assim, tá, gente? O ser humano fez isso aqui pra mim, ó.
sem colocar linha nenhuma. Eu falei, gente, eu que sou alucinado com Fibonacci, eu só de eu olhar o preço aqui, eu já sei até onde que região de Fibonacci ele tem de buscar, porque eu fiz o favor de decorar isso na minha cabeça. Eu não faço isso, eu acabo colocando Fibonacci para poder não me distrair minha atenção. Como é que o cara vai operar assim? Ele não colocou, ele já entrou no gráfico, já colocou os 3 tempos, eu só tô observando. Aí ele faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, ela dava ordem. Aí na hora que ele deu a terceira ordem dele, deu loja, eu falei, viu? Aí ele, mas eu segui a estratégia dos 3 tempos gráficos. Aí eu falei assim, mas você percebeu a sombraiada que deixou aí? Olha o tanto de candle revirado que tem aí. Olha o que você tá fazendo. Por que tá revirando desse jeito? Aí ele falou assim, eu não sei. Aí eu, então coloca no tempo gráfico de 15 aí pra mim, fazer favor. Aí ele colocou no tempo gráfico de 15, foi olhar por conta de uma notícia. Tava chegando numa zona aonde não chegava há 3 semanas atrás. Se eu não me engano. Aí tipo, se ele tivesse traçado uma linha lá em cima antes, ele teria percebido que as 3 primeiras operações dele deu certo, porém a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava, que foi o tanto de stop que ele tomou, não deu certo porque começou a chegar em região de força. Em região de força, o preço começa a revirar. A ponta compradora, a ponta vendedora começa a lutar como se não houvesse amanhã pela briga do preço. O cara não sabia disso. Por quê? Porque não traçou uma simples linha horizontal. Então é o seguinte, há um tempo atrás aí o pessoal me perguntou a respeito sobre acompanhar os 3 tempos assim. Eu falei que eu não acompanho, por quê? Alguém lembra o motivo que eu falei que eu não acompanho? Você lembra, Eric, o motivo que eu falei que eu não acompanho? Acho que eu cheguei a falar isso pra você. Não, porque a tela do meu notebook é pequena. Sim, verdade. Aí, e eu tenho problema de vista. Eu falei, pô, a tela do meu notebook é pequena. Se eu fizer isso, eu vou estar cagando a bicicleta. Então, eu prefiro ficar batendo o dedo no Ctrl 1, no Ctrl 2, Ctrl 3. Porque, que nem o Miguel mesmo falou, eu tenho uma análise meio rápida ali. Então, eu já consigo estar sabendo aí aonde que eu vou estar conseguindo fazer as operações. Você não opera porque você tem problema de vista, é isso? Não, eu não opero com essa tela dividida aqui porque eu tenho a tela do meu notebook pequena. Entendeu? Entendi. Então pra mim fica difícil de ver. Entendi. Deixa eu pausar o vídeo aqui pra não ficar tão grande.